Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Igreja livre. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Paulo, Gálatas 4:26. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso o antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes olvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível, em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos, excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de colocá-las em prática em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus, Senhor. Amém. Muita paz a todos, gente. Nós estamos analisando a respeito das obsessões coletivas, especificamente ao tratamento de cura, alguns questionamentos, sendo esse que o Alírio nos propõe, que diz o seguinte, a respeito desses tratamentos de curas que acontecem e que se pedem para que tire todos os medicamentos e que Deus vai fazer a obra. Digo isso não só a respeito de algumas religiosidades que existem, mas principalmente no nosso caso, em que se divulga tanto tratamento de curas espirituais e que a gente vê tanto os trabalhadores espíritas indo em busca disso, divulgando isso e achando que a coisa é dessa maneira simplista em que eles propagam e dizem que fazem. A gente viu a semana passada o começo desse trecho, que diz o seguinte: tudo é uma questão de bom senso e não precisa ter grande conhecimento religioso. Pessoas me contaram que quando chegaram em tais lugares, que falaram para jogar os medicamentos no lixo e começaram a ser persuadidas com propostas ilógicas, eles foram embora. Resumindo, se existe enganador, existe também aquele que quer ser enganado. Ninguém vai cessear o livre-arbítrio daquele que quer ser enganado. O que podia ter sido aprendido amorosamente pelo bom senso, vai ser aprendido dolorosamente pelo sofrimento. E a gente analisou muito bem essa palavra chamada bom senso a semana passada. Capacidade de tomar decisões ponderadas e equilibradas, baseada na sabedoria e no discernimento. Entenda, o bom senso ela tem dois braços, um da sabedoria e outro do discernimento. Discernimento por si só é você saber ter a capacidade de compreender e distinguir a verdade da mentira. E a sabedoria é você saber ter decisões sensatas, quer dizer, equilibradas e justas. Não é só você usar a razão para você ter sabedoria. Muitas pessoas usam a razão e têm bastante conhecimento, mas falta para eles a sensatez. E eles não têm sabedoria. Um exemplo muito simples para você entender a diferença entre você ter conhecimento e ter sabedoria. Você tem no livro Libertação de André Luiz, em que, quando ele está na cidade trevosa, que está sendo feito o julgamento daquelas entidades que desencarnaram e que foram recolhidas para o martírio e o sofrimento nas trevas, entre os lotes, porque eles são julgados em lotes, que estavam sendo julgados, tinha o lote da avareza. E um deles, quando foi rotulado
de ter praticado a avareza, não gostou e disse: olha, eu não tenho essa qualidade que vocês me disseram que tem. Na terra, eu me dediquei muito e exclusivamente, praticamente, a estudar e ter conhecimento. E o Senhor, que estava sendo o julgador dele, diz: é justamente por isso que você praticou a avareza. Porque você teve conhecimento só para você. Você não teve o conhecimento para ser compartilhado com os outros. E ele chama isso de avareza cultural. Então muitas pessoas gostam de ter conhecimento. Mas entenda, tudo que você conhece é para ser compartilhado com todos em sua volta. O nome disso chama-se de fraternidade. Você saber dar aquilo que você tem para aqueles outros que ainda não conseguiram ter nem saber o que você sabe. É por isso que é importante você entender a diferença de sabedoria e ter conhecimento. Seja sábio. Aprenda a conhecer para dividir e compartilhar. É daí que nasce o bom senso, dessa sabedoria. Se você não faz isso, você não sabe ter bom senso, sabe? Então não é só você compreender, distinguir a diferença do verdadeiro e do falso, ou da mentira. É você ter essa capacidade racional, justa, de ter conhecimento, de ter sensatez para que você tome a sua decisão correta da escolha que você está realizando. Então, ele continua dizendo: pessoas me contaram que quando chegaram em tais lugares e falaram para jogar os medicamentos no lixo e começaram a ser persuadidas com propósitos e lógicas, foram embora. E aqui está o X da questão, essa palavra ilógica. Tudo aquilo que fere a razão, o bom senso, é uma coisa ilógica. Se tem uma coisa que Kardec, durante toda a codificação, pediu para nós, é para que usássemos a razão e analisasse tudo do ponto de vista lógico. E se alguma coisa ferisse a lógica ou o bom senso, que a gente questionasse, que a gente perguntasse. No livro dos Médiuns, o próprio Erasto insistiu isso e tem uma mensagem belíssima e grande. As mensagens do Erasto normalmente são mensagens bastante compridas, sabe? Mas não é porque ele fala sem nexo, muito pelo contrário. Ele fala de uma forma abrangente e globalista daquilo que ele está analisando. E ele pede para Kardec e pede para todo aquele espírita que, se tiver alguma coisa que ele não esteja compreendendo, que ele pergunte, que ele questione. Porque é melhor ele recusar 10 verdades a aceitar uma única mentira. E é bonito quando você vê o Erasto dizer isso, entende? Você recusar 10 verdades a aceitar uma mentira. Porque aí você começa a entender essa palavra discernimento, que é a capacidade que você tem de compreender e distinguir a verdade da mentira. Então que a gente seja pessoas lógicas, racionais, entende? Que tenha uma estrutura baseada em tudo aquilo que vai trazer solidez ao conteúdo que você está estudando. Fora disso, é melhor então que você nem se meta a querer entender alguma coisa da doutrina espírita. O nosso conhecimento dentro da doutrina tem que ser um conhecimento profundo, tem que ser um conhecimento lógico, tem que ser um conhecimento de bom senso. Senão você termina sendo ludibriado pela espiritualidade inferior. Porque eles sabem tudo aquilo que a gente tem fragilidade. E se tem uma coisa que eles são maestros, é justamente em saber enxergar isso que ele continua dizendo, resumindo: se existe enganador, existe também aquele que quer ser enganado. Essa frase você tem que entender ela não só do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista afetivo.
A gente já estudou várias vezes aqui que o primeiro impulso, falando do ponto de vista de neurociência, não de doutrina espírita, mas o primeiro impulso que qualquer ser humano, em qualquer canto da Terra, toma a respeito de algo que ele está convivendo e sendo questionado, chama-se de viés de confirmação e heurística do afeto. O viés de confirmação diz respeito à atividade cognitiva do ser humano. Todos nós, vamos em busca daquilo que fortalece as nossas crenças. Crenças cognitivas, eu estou falando de razão. Então, se você é espírita, você tem uma propensão a ter esse viés de confirmação da sua crença daquilo que é o espiritismo. O problema é que a gente faz isso em tudo, desde a pessoa que é o espírita superficial até a pessoa que é o espírita que age com profundidade. Resumindo, seja você espírita experimentador, espírita imperfeito, espírita cristão ou espírita fanático, você age com viés de confirmação. Se você vem para a doutrina espírita apenas porque julga os fenômenos e você encara o espiritismo desse jeito, só pelos fenômenos, sem fatos materiais, entenda, você vai viver nessa superficialidade, dessa forma de você se comportar. E por que é que eu digo isso de fenômeno? Digo, e não preciso ir muito longe, porque em nossa cidade tem casas espíritas ainda que fazem reuniões mediúnicas fundamentadas em estarem abertas para a população. E sobre o julgo da pessoa que é superficial, que não agem com lógica nem com coerência, que não pararam para estudar a doutrina, que não leram nada de Kardec, aquilo ali é o certo. Então eles vivem do fenômeno e acham bonito as manifestações que acontecem em público. E isso é um erro gravíssimo. Kardec nunca disse que a reunião mediúnica deveria ser assim. Muito pelo contrário. Fala que as reuniões mediúnicas, isso está no nosso livro dos médiuns, no penúltimo capítulo, que diz respeito às reuniões. Devem ser reuniões onde deve ter a capacidade de você ter meditação, de você não ter fenômenos que gerem distrações, para que você tenha recolhimento. E é impossível você ter recolhimento numa reunião muito grande, onde pessoas vão, onde comunicações acontecem sem autocontrole do médium, sem controle da espiritualidade superior, apenas por estar fazendo fenômenos mediúnicos. Pessoas que vivem desse jeito, vivem dentro da doutrina espírita, mas de uma forma bastante superficial. E nessa superficialidade, eles vão em busca daquilo que traz esse viés de confirmação, essa crença superficial da doutrina espírita. E se você convida ele a ter um estudo mais aprofundado da doutrina, ele não vai. Por quê? Porque ele vive desse viés de confirmação, dessa crença ilusória que ele montou para ele mesmo. A mesma coisa diz respeito aos espíritas imperfeitos, que reconhecem fenômenos, reconhecem qualidades morais, mas que aplicam essas qualidades morais para a vida dos outros. E nas suas vidas íntimas, eles não agregam nada da doutrina do ponto de vista ético-moral, apenas para as outras pessoas. E esses são a grande maioria que frequenta as casas espíritas. Se você já leu o livro Trilhas de Libertação, Tormentos da Obsessão, e Entre o Céu e a Terra, do Filomeno de Miranda, você vai ver todos esses livros se reportando aos espíritas falidos. O primeiro que diz respeito, de uma maneira mais incisiva, àquele que pratica o fenômeno mediúnico, que é a mediunidade de cura através de agressão no corpo físico. Porque você também tem mediunidade de cura através do tratamento exclusivo do seu corpo espiritual. Então, nesse livro de libertação, diz respeito a um caso verídico, brasileiro, é lógico que o nome não são os mesmos, né? E que seria muito interessante você ver.
E diz respeito também às reuniões mediúnicas que acontecem através de pessoas que praticam a doutrina espírita, mas para os outros e não aplica na sua própria vida. No primeiro caso é a experiência do Davi. Do segundo que eu estou falando é a experiência da Raulinda, que frequentava a reunião mediúnica e, diga-se de passagem, tinha um transtorno bipolar e tinha também um quadro de histeria. E não aplicava o conteúdo doutrinário na sua vida. Muito pelo contrário, terminou engravidando, sendo mãe solteira. Então, você vê exemplos mil disso aí. No livro Tormentos da Obsessão, são todos eles reportados as 4 topes verdades. Pessoas que começaram falhando no sexo, outros no narcisismo físico, moral, outros no poder, outros no dinheiro, e depois que cai em uma, todos eles terminam caindo nas outras de uma maneira geral. E por que isso é importante? Porque todos ficaram vivendo do seu viés de confirmação. Todos se baseavam nos fenômenos mediúnicos exclusivamente de acordo com seus conceitos próprios íntimos e não baseados e fundamentados no conceito que a doutrina espírita dá para cada um de nós. Isso é muito importante e eu tenho pensado muito a respeito disso. Porque o próximo assunto que eu estou pensando a gente estudar aqui na quinta-feira é justamente a respeito do comportamento do espírita. Acho que vai cair muito bem, entende? Porque eu vejo as dificuldades e o distanciamento que as pessoas têm. É muito interessante, porque você vê essa observação também dentro da nossa própria casa espírita. E não falo do momento atual, falo desde que cheguei aqui. Porque toda vez que você convida alguém para estudar algo fundamentado dentro da doutrina, onde a gente traz Kardec como ponto de partida, uma grande parte dos trabalhadores não frequentam. E não frequentam e nem frequentaram porque viviam do seu viés de confirmação no entendimento superficial da doutrina espírita. Então, não precisa ir muito longe. É importante a gente estudar esse comportamento espírita. Porque além desse viés de confirmação a respeito de nossas crenças, você tem uma coisa que é mais séria e mais grave, que é o que a gente chama heurística do afeto. Afeto é aquela disposição íntima que eu sinto por alguma coisa ou por alguém. Toda vez que eu conheço alguma coisa que eu não conhecia, à medida que eu conheço, eu tenho uma disposição sobre aquilo, seja positiva ou negativa. Isso chama-se de afeto, entende? E heurística é a capacidade que você tem de fazer um julgamento intuitivo a respeito de alguma coisa. Então, quando você junta a heurística do afeto, você diz, é um julgamento intuitivo a respeito de uma situação afetiva que eu tenho sobre alguma coisa. Resumindo, você nem conhece a pessoa, mas alguém falou da pessoa para você. E falou de uma maneira que não foi uma maneira positiva. A primeira vez que você vai ver aquela pessoa, a sua disposição a respeito do seu envolvimento afetivo com ela vai ser negativo. O que aquela pessoa for falar para você, for mostrar para você, você já vai ter uma certa rejeição por aquilo. Então, tudo aquilo que a gente tem afeto positivo, a gente vai em busca das coisas que também têm o envolvimento positivo com aquele meu afeto. Se eu tenho negativo, eu já vou com a disposição negativa. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Pode ser a pessoa mais correta, ética e moral do mundo. Mas se alguém te gerou uma expectativa negativa daquilo, acabou. Se você aceitou, é o que vai acontecer. Isso é um traço impulsivo, instintivo nosso, da nossa afetividade. Entende? Então, quando ele fala isso aqui, se existe enganador, existe também aquele que quer ser enganado, é um fato.
Pessoas que não conhecem a doutrina, ou conhecem superficialmente, acham que a cura espiritual vai trazer o problema e a solução da vida deles. E são muitos que são desse jeito. Aqui eu já atendi alguns casos de atendimento fraterno de pessoas que chegaram para mim com doenças bem diagnosticadas, doenças mentais, de quadro depressivo principalmente, e que chegou para mim dizendo que queria tratar exclusivamente dentro da casa espírita, e se recusava a tomar remédio. E eu falei para ele, procurou o canto errado, porque aqui a gente não faz isso. Se quiser tratar, você vai primeiro fazer o tratamento médico, e depois, seguindo a orientação médica de uma maneira correta, você pode vir aqui se tratar do ponto de vista espiritual, porque será muito bem-vindo. Porque a coisa tem que ser desse jeito. Depois que a doença está radicada no corpo, entenda, ela já chegou no grau máximo de comprometimento. Eu tenho que começar dali do corpo, fazendo o caminho inverso da coisa. Se você não faz desse jeito, você não vai ter bom resultado no seu tratamento. Você pode até dizer, mas fulano fez a cirurgia espírita e melhorou. Concordo. Mas isso quer dizer que, será que ela está curada? A gente sempre fala para as pessoas, e todo mundo sabe disso, né? A doença quando recrudesce, ela vem sempre mais grave. Ou vocês não sabem disso? É o que acontece nesses casos. Eu já falei para vocês, e tem dados estatísticos que chamam muita atenção e que a gente fica muito preocupado com isso tudo. Pessoas com transtorno depressivo leve, apenas 33% continuam o tratamento medicamentoso depois de 3 meses de tratamento. Isso quer dizer que o segundo surto do quadro depressivo que ela tiver vai ser devastador para a vida dela. Porque se no primeiro surto de transtorno depressivo, a pessoa tratando direito, com medicação e associado à psicoterapia, a chance de sucesso é mais de 95%. E essas pessoas que ficam ditas como curadas, mais de 95%, a gente sabe que 50% delas vão retornar a ter novos surtos depressivos. Apenas 50% que ficam realmente curadas em toda a sua existência. E depois que ele tem o segundo surto depressivo, a chance de medicação para o resto da vida é mais de 90%. Então a gente está falando de coisas graves e de uma doença comum, cotidiana. Porque eu não conheço uma família que não tenha um depressivo, pelo menos, sabe? Mas as pessoas são assim. Elas, na sua superficialidade, gostam de ser enganadas e encontram pessoas que as enganem. E o que é que você pode fazer diante disso? Se ela está atrás justamente de alguém que vá reforçar suas crenças limitadoras, ou se ela está indo em busca de alguém que está gerando e levando para ela essa afetividade superficial e falsa de como se trata uma doença. Você não tem que ficar se importando muito com isso. Porque é como a gente já estudou e eu falei muito ontem aqui. E não me custa falar um pouco também, novamente, porque se faz importante. Se existe uma das leis de Deus, que ninguém consegue fugir dela em momento algum, é a lei de liberdade. O tempo inteiro, na sua vida, você está fazendo escolhas. Escolhas por pensamentos, palavras e ações. E é bom que esse seu livre-arbítrio tenha feito escolhas positivas na sua vida. Porque se você fez escolhas negativas na sua vida, você vai ter que pagar o preço disso. Então as pessoas fazem escolhas. Escolhas baseadas no seu viés de confirmação, escolhas baseadas no seu heurística do afeto. São todas escolhas impulsivas, instintivas,
que não passam pela consciência. E não passam pela consciência porque as pessoas não querem pensar, não querem refletir, querem soluções rápidas, de preferências que elas não façam esforço nenhum e que os outros venham trazer a cura para elas. É assim que as pessoas querem. Chegar no consultório, tomar a menor quantidade possível de remédio, no menor intervalo de tempo possível e ficar curado o mais rápido e, se de preferência, instantaneamente. Já sair de lá bom e sarado. Não vai acontecer. A vida não é desse jeito. Os casos de transtorno depressivo, eles estão muito ligados à obsessão? Ok? Os casos de transtorno depressivo, eles estão muito ligados à obsessão? Ao quê? Obsessão. Obsessão? Ah, obsessão não. No quadro depressivo, não é difícil fazer a distinção. Você tem que primeiro saber se a obsessão é causa ou efeito. A obsessão como causa de transtorno depressivo, normalmente ela surge sem fator causal. É interessante isso, sabe? É o que a gente chama de causa difusa. Você conversa com o paciente, ele tem a parte mental e a parte física dos sintomas depressivos, entende? Você sabe que aquilo ali é um quadro depressivo, e você começa a remontar a origem da coisa. Como começou isso? Tem pessoas que dizem, eu não sei. E você vai remontando, entende, coisas e coisas, pergunta a respeito dela, até da infância, da adolescência, não encontra causa. Não encontra causa que justifique o sintoma, a doença que ele está tendo. Quando a depressão é assim de causa difusa, fica tranquilo porque a causa básica é obsessiva. Quando existe um fator causal existencial ou circunstancial da vida da pessoa, aí normalmente a obsessão que tem em cima desse quadro depressivo vai ser secundária, não vai ser primária, sabe? E não quer dizer que uma seja mais grave do que a outra para se tratar. Não quer dizer. Entende? As duas têm suas gravidades. Eu creio até que aquele que é de causa difusa, fica mais fácil de você fortalecer o paciente para que ele modifique a maneira de viver e de encarar a vida, entende? Procurando um tratamento adequado e uma instrução mental de psicoeducação para ele, do que aquele que já tem um trauma na vida presente. Porque esse já é um revoltado por natureza. O outro não, pode ter tido a influência espiritual que veio gerar esse problema nele. Mas ele já está numa situação melhor, em virtude da encarnação que ele está tendo, e já tem um roteiro melhor de uma perspectiva de vida a ser construída. Entende? É diferente do outro, que já tem a própria vida como trauma e a causa do transtorno depressivo dele. Em ambos os casos, a pessoa tem que aprender a perdoar. Aquele que tem a causa circunstancial, saber perdoar a causa circunstancial. Se foi a família, se foi a vida, entende? Seja lá o que for, se foi a perda, sei lá, entende? Que ele saiba perdoar. Entende? E aquele outro que tem a causa difusa, que ele também saiba perdoar. Entende? É fundamental isso, sabe? E esse que tem a causa difusa, tanto o outro como tem a causa bem localizada na vida presente, a gente pede que ele comece a perdoar as coisas pequenas que acontecem no dia a dia, para que ele vá se libertando quando chegar o momento dele ser questionado nas causas grandes da vida. Entende? Então, é importante a gente entender essa frase que ele diz aqui. Se existe enganador, existe também aquele que quer ser enganado. E a pessoa que quer ser enganada, mesmo se ela está sendo baseada na sua heurística do afeto ou no seu viés de confirmação, entenda uma coisa. Ninguém aqui na Terra nasceu para ser instintivo.
Ninguém. Quem é instintivo são os animais irracionais. Se você é um animal racional, você tem que usar da sua racionalidade diante daquilo que a vida está te oferecendo. Por isso que a gente diz, entre o que você sente e o que você vai fazer, você tem que parar, pensar, refletir, analisar, usar do bom senso para escolher o que você vai fazer. A pessoa que está sendo enganado e gosta de ser enganado, ele não para para pensar. Ele não para refletir. Ele quer a cura. E não quer saber que modo vai vir a cura. É como eu falei, de preferência que ele não faça nada e que os outros resolvam o seu problema de saúde. É por isso que ele fala a seguir: ninguém vai cessear o livre-arbítrio daquele que quer ser enganado. Não devemos bloquear ou interferir no livre-arbítrio dessas pessoas. Já estudamos várias vezes aqui e tornamos a dizer: o relacionamento entre pessoas sociais é um relacionamento que a gente chama de horizontal. O relacionamento horizontal é aquele que ocorre entre marido e mulher, entre irmãos e entre amigos. Nesse relacionamento horizontal entre pessoas já tem a sua autonomia no seu livre-arbítrio, a única coisa que você pode fazer com eles é sugerir. Você vai levar uma sugestão. Estuda primeiro a doutrina espírita, vê o que ela fala a respeito de curas. E depois que você vê o que a doutrina diz que deve ser feito, faça a sua escolha. Porque uma coisa é o que a doutrina diz. Outra coisa é o que o movimento espírita faz. E nem sempre o movimento espírita está fundamentado dentro da doutrina. Muitas vezes o movimento espírita está fundamentado em cima do orgulho e da prepotência dos próprios espíritas que comandam aquele movimento espírita. E a grande maioria desse jeito, infelizmente. Pelo menos, por enquanto, na localidade onde a gente está mergulhado. Estudar, mas estudar com profundidade são muito poucos. E as pessoas normalmente se sentem muito incomodadas com isso. E a maioria das pessoas que fogem do estudo, fica tranquilo, está padecendo disso que você falou, obsessão. E não querem e nem deixam ser esclarecidos por princípios doutrinários. Então, que você saiba respeitar o livre-arbítrio, que você dê sua sugestão, que você leve algo fundamentado em referência doutrinária. Por isso que é tão importante quando a gente está estudando, você dar referência do que você está falando. Falo assim, estudo assim, porque está desse jeito em tal lugar. Assim. Ponto final. Entende? E é desse jeito. Ponto final. Não é ponto e vírgula, nem é vírgula, é ponto final. Porque a doutrina é assim. O que é. E acabou. Como Jesus falou, seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa vai te causar mal. A gente precisa aprender a ter esse comportamento. Mas pessoas, para ter esse comportamento, eles têm que ser pessoas que estudam e se aprofundam nas coisas que fazem. E pessoas que agem desse jeito, eles agem desse jeito em tudo. Agem assim com seu companheiro conjugal, age assim dentro da sua família, age assim na sua profissão, age assim entre os amigos com que eles convivem. Procuram pessoas e se envolvem com pessoas que também têm profundidade nos assuntos. Então, entenda uma coisa, de todas as leis de Deus que existe, a única que você não consegue negar, quer dizer, parar de exercer, é a da liberdade. Você tem o tempo inteiro seu livre-arbítrio para usar.
E você não usar o livre-arbítrio já é a liberdade que você está tendo. De querer ser uma pessoa animalesca, embrutecida, irracional. É assim que a coisa funciona. Não sou eu que estou inventando isso. Essa questão está no nosso livro dos Espíritos, em que ele fala que a pessoa é embrutecida, é irracional. E a gente não deve perder tempo com pessoas desse jeito. São escolhas. E a gente tem que saber respeitar. Pode até ser pessoas que você ama, mas são escolhas. É diferente quando você tem um relacionamento vertical. Porque aí o teu grau de comprometimento com o outro não é só através da sugestão. É também da orientação, é também de direcionar o assunto. A gente já estudou isso aqui. Na criança, até os 7 anos, o relacionamento é diretivo. À medida que começa a consolidar o livre-arbítrio, até ele ter consolidado, lá para os seus 21 anos, por aí, você vai ter menos diretivo e cada vez mais orientativo. Depois disso, é como diz o próprio Emmanuel, só as dores da vida. Porque você vai continuar sugerindo, você pode até continuar orientando. Se a pessoa quiser ir contra, você vai ter que ir limitando. Você sabe o que é dar limite? É você dizer até aqui você vai e até aqui eu vou. A partir daqui você não vai mais e eu também não vou mais. É saber dizer não. Porque a vida em nós, no planeta de provas e expiação, diz muito, muito mais não do que sim. Não faz parte da nossa educação. Então, se a pessoa quer usar o seu livre-arbítrio para seguir, siga. Mas também entenda, você vai ter que colher os frutos da sua decisão. Porque é isso que se resume o que a gente chama de consciência moral. A capacidade de cada um tem de pensar, refletir e ponderar, livre-arbítrio, do que vai fazer em relação a si e ao outro, sabendo que será responsável pelos seus atos e irá assumir as consequências dele. Só isso. Então você mostra para a pessoa que ela vai ser responsável pelos atos dela e vai ter que assumir as consequências. Se for desse jeito e se ele souber usar a sua responsabilidade, vai ser bom. O problema é que a maioria das pessoas, quando cometem erros, eles não caem na responsabilidade, mas eles ficam presos no remorso onde gera a culpa. Todo erro, ele vem e te convida para ser uma pessoa responsável e refazer o seu destino. Porém, quando esse erro te deprecia muito, isso é, quando você se condena muito, ele te prende na culpa. E preso na culpa, você fica só causando dor e sofrimento. E é aí que nasce a doença chamada depressão. É você estar preso na culpa, se condenando, se castigando, como se isso fosse resolver alguma coisa, e isso não resolve absolutamente nada. Você precisa se perdoar, cair no auto-perdão. Foi eu quem errou, reconheço. Do mesmo jeito que eu errei, agora eu posso acertar. Eu vou aprender com o meu erro. E vou lá refazer tudo aquilo que eu fiz de equivocado. É nisso que se resume toda a nossa existência espiritual. Você tem conquistas, êxitos quando acerta e conquista aprendizado quando você erra. No planeta de provas e expiações, a gente erra muito mais do que acerta. É bom que você se arrependa enquanto está aqui, encarnado. E tem tempo de refazer o seu erro. E a gente sempre tem de refazer, sempre tem essa oportunidade. Sempre, sempre, sempre. A palavra é sempre mesmo, sabe? Mesmo que você esteja no final da sua vida, sempre vai ter essa oportunidade.
Porque você já pode reformular seus conceitos íntimos e mostrar para os outros que você está sendo uma pessoa diferente. Entende? Então a gente precisa entender desse jeito. Porque se você não se arrepende agora, você quando chegar no mundo espiritual, pela dor e pelo sofrimento que você vai passar, você vai ser convidado ao arrependimento, sim. Arrependimento que vai te gerar a responsabilidade de refazer suas rotas. Aqueles que não querem se arrepender para refazer suas rotas, caem no mundo das trevas, são os revoltados. Ou ficam um tempo purgando no umbral, até saírem das suas desilusões e serem recolhidos pelo caminho da verdade, como aconteceu com o nosso amigo André Luiz. Então é bom que o espírito tenha essa maleabilidade, não tenha rigidez cognitiva, não tenha rigidez afetiva com a heurística do afeto. Porque quanto mais rígido você vai ser, mais você vai sofrer com você mesmo. Seja prudente. Aprenda que você erra e que todo mundo erra. Aprenda que nós podemos refazer nossos erros. Então que a gente saiba usar nosso livre-arbítrio, agindo desse jeito, para que a nossa vida, refazendo rotas, sirva também de exemplo para aqueles que erraram e que muitas vezes ficam presos dentro do seu erro, porque agiram com superficialidade, viveram de instintos e se recusaram a pensar. A semana que vem nós continuamos nosso estudo. Muita paz a todos. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços pode ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Agradecemos a Deus, a Jesus, a nossa parte, é tão difícil que apareceu esta noite, nesta oportunidade de alcançar. Possamos todos nós sairmos daqui, sentimos fortalecidos para o bem, não para o nosso. Mas nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos do Senhor, todo mal. Pois da honra, que assim seja. Damos graças a Deus, damos graças ao nosso Senhor Jesus.